pelo deputado Luiz Paulo. O que é importante a gente tocar também é que a atuação do Ministério Público e do Núcleo de Defesas Ambientais da Defensoria Pública tem sido também, a gente tem tido reuniões, tem tido contatos entre esses órgãos no intercâmbio de informações, porque as informações não chegam claras para a gente na Defensoria. Então, eu peço ao Eduardo, o Eduardo falou aqui muito em se marcar depois da definição do projeto, em reuniões para se debater, ver o que se dá para adaptar, que a Defensoria possa participar dessa reunião, já que representa os moradores, ser comunicado previamente quanto à data dessas reuniões, e que se chame também o Ministério Público para debater e o Núcleo de Defesas Ambientais da Defensoria Pública, né? Eu encerro dizendo que a gente está aqui para o debate, coloco o Núcleo de Terras e também o de Defesas Ambientais, que eu estou representando aqui hoje, à disposição dos moradores, também a equipe técnica, no que a gente puder ajudar. E foi um prazer estar aqui novamente. Obrigado. Agora convidar a Aline, Luiz Paulo Corrêa da Rocha, Márcio, Eduardo e Gilson a compor a mesa. E vamos abrir para as perguntas. Boa tarde, meu nome é Renato Teixeira. Em primeiro lugar, queria parabenizar o Clube de Engenharia, na pessoa da diretora do Fórum de Mobilidade Urbana, parabenizar todos os palestrantes, excelente. Apenas colocar uma questão breve, que no que diz respeito ao Estatuto da Cidade. O representante do Ministério Público colocou a questão do estudo de impacto de vizinhança. Muito oportuno essa questão. O Estatuto das Cidades implantou uns remédios jurídicos interessantes e que qualquer empreendimento privado ele precisa de ter a aprovação do estudo de impacto de vizinhança. Eu pergunto, como se trata de um investimento da própria prefeitura, e esse estudo de impacto de vizinhança, ele tem todo um procedimento, tem que ter audiência pública, tem que ter aprovação de conselho municipal, se ele não vai ser executado, porque nem é Estado, EIA-RIMA, prefeitura é EIVE, RIVE, é a questão. Perfeito. Nós fizemos o EIA-RIMA, e dentro do EIA-RIMA tem uma parte que fala sobre os impactos de vizinhança. Inclusive fala da parte dos ruídos, de como a gente tem hoje, fizemos vários levantamentos, assim como a fauna, assim como a flora, e após o EIA-RIMA, tem o Plano Básico Ambiental, que ele apresenta todas as alternativas para mitigação desses efeitos durante a obra, sejam eles principalmente os negativos, e o após a obra. Isso tudo foi apresentado na audiência pública, que provavelmente alguns participaram aqui, e nós seguimos a regra que é dita, que tem que ser convidado, todos foram convidados, todos os órgãos foram convidados, então quem pôde comparecer, compareceu e viu todo o nosso plano básico ambiental, que já mostra todas as nossas ações. Newton. Eu posso só fazer uma contestação no que o Eduardo acabou de falar? Na verdade, sim. Esse EIA-RIMA, ele foi publicado e foi feito, foi analisado antes da alteração do traçado. A partir do momento que você faz uma alteração do traçado, você tem que apresentar outras medidas mitigatórias. E estas outras medidas mitigatórias, e estudos de impacto de vizinhança, não estão contemplados a colônia Juliano Moreira no EIA-RIMA que foi feito anteriormente. Portanto, eu acredito que continua para a gente um estado sombrio a respeito dessas duas situações, tanto o ruído
quanto o impacto de vizinhança e todas as informações que estão naquele EIA-RIMA, que não contemplava a colônia Juliano Moreira. Bem, o EIA-RIMA que a gente fez, como eu já falei, ele foi do traçado original. Como houve essa solicitação para a gente mexer em 6% do traçado original, foi feito novos estudos, não o EIA-RIMA novo, na verdade complementações, e foram apresentados na audiência pública que foi feita lá em Curicica. Foram apresentados exatamente, por exemplo, dar um exemplo bem fácil, que é do ruído. Nós levantamos o ruído dentro da colônia. Nós olhamos a fauna dentro da colônia. Nós olhamos as árvores dentro da colônia. Isso tudo foi apresentado lá naquele dia. E, é claro, foi apresentado como uma audiência pública e está dentro do INEA com a documentação lá. Eu só queria fazer uma ponderação com o Eduardo. Eduardo, sabe se foi feito um estudo do ruído, como foi falado, para quando a obra estiver pronta e durante a obra, como é que vai ser? Olha só, foi usado as normas técnicas que regem esse tipo de avaliação. Foi feito a medição de ruído hoje, como está hoje, e foi feito a partir disso, pensou-se assim, quais são os pontos negativos durante a obra e pós-obra. O ruído, durante a obra, ele vai acontecer. Quais são as medidas mitigadoras? A gente colocou lá no plano básico ambiental. Final de obra, quais são os problemas? O ruído, vai ter problema em um ponto ali, outro ponto ali? Sim. E quais são as medidas mitigadoras? Estão lá no plano básico ambiental. Meu nome é Newton Carvalho, sou aqui da diretoria técnica de transporte e logística do clube. E sou geólogo e estudioso dos subterrâneos do Rio de Janeiro já há uns 20 anos. E várias vezes já havia assim, no meio da prefeitura, do Estado, até no meio legislativo também, doutor Luiz Paulo, que uma vez eu até contestei isso, quando se fala que o metrô é caro, túnel é caro, entendeu? Isso é um mito, realmente. Certo? E eu já falei, é caro do jeito que está sendo feito, por exemplo. O metrô, do jeito que está sendo feito ali, de Ipanema até o Leblon, até a Barra, é caro, realmente, certo? Fazer túneis não é tão caro assim, certo? Então, aí eu vejo um exemplo típico, aí pelo lado técnico, especificamente pelo lado técnico, mas que envolve questões sociais e ambientais importantes, tá certo? E como está sendo falado em questão de mergulhão e tudo, túneis, não sei, o que seja, uma solução em subterrâneo que faça a mitigação desses impactos que estão sendo, não é caro, comparado realmente pelo lado social, se fosse fazer aquelas desapropriações todas, quanto é o custo daquelas desapropriações? Quanto é que é o custo ambiental que está sendo feito aí, tá certo? O custo social. Então, se for colocar isso, o túnel não é caro, tá certo? E até eu vi uma vez, lá no Conselho de Urbanismo, que foi dito logo na apresentação desse Transolímpico, de que ia ter pedágio no Transolímpico por causa do túnel. Entendeu? Estão culpando o túnel para botar pedágio. Isso foi dito pela prefeitura que apresentou isso lá. Tá certo? Então, encerrando, é isso. Eu só quero dizer isso, que o custo aí, e eu estou vendo que a solução aí para fazer isso é um túnel. É caro, né? Mas compara com a questão social, de desapropriação, com o custo ambiental, com o custo econômico, o que seja aí. Certo? É só isso. Tecnicamente é perfeitamente viável e não é caro. Só isso que eu queria contar. Bom, eu pedi para falar, aproveitando a questão que ele levantou, porque eu vou ter que me retirar. Eu já fiz uma ginástica para estar aqui e o convite era de 16 às 19. Mas quando eu coloquei a questão do arco e da corda, né, eu procurei ser muito objetivo, porque se a gente viesse para essa audiência pública para discutir a cidade, tinha que ser um seminário de 6 a 7 dias. 6 a 7 dias o dia inteiro. E muitas vezes, né, se você tiver uma corda bem retesada, num bom arco, se lança uma excelente flecha. Né?
E eu estou dizendo isso por quê? E concordo com o nosso cientista político. Na audiência pública do Clube Português, salvo o erro de memória, e o nosso Eduardo pode me ajudar, acho que o único vereador que eu vi lá foi o Eliomar. Na audiência pública no Largo da Preguiça, o único vereador que, salvo erro de memória, eu também vi lá, que inicialmente não conseguiu nem falar, porque foi muito hostilizado, foi o Chiquinho Brazão. Então, na verdade, os parlamentos não discutem a cidade, nem o arco e a flecha. Se não discutem o arco e a flecha, que fará a cidade, que fará a região metropolitana, que fará o nosso Estado? E se quem devia discutir, como representante da sociedade, não discute, também a sociedade que vem discutir é uma parcela muito pequena diante de um traçado monumental como é a Transolímpica. De outro lado, a Câmara de Vereadores acabou de aprovar, a Assembleia Legislativa vota a redação final a semana que vem, num orçamento, né, da Câmara, que é de 20 e poucos bilhões, os senhores vereadores aprovam um remanejamento de 30%. Não, mas não importa que fosse mais. 25 bilhões aproximadamente de orçamento, 30% de remanejamento, dá 7 bilhões de reais. Quase 3 vezes, talvez, a capacidade de investimento. Quer dizer, o que o prefeito planeja junto com a Câmara, ele joga fora e faz o que ele bem entender. E isso vale para o Estado também, que foi 20%, no orçamento de 80 dá 16 bi, o investimento é 9. Que democracia é essa? Faz-se PPA, LDO, LOA, gasta-se dezenas de audiências, discussões, e se dá um cheque em branco na mão do prefeito. Os instrumentos da sociedade que a gente sonha, né, que consulte a população, que são o plebiscito e o referendo, não são usados. Não, olha só, eu não deixo nem em público alguém abrir a boca para falar em orçamento participativo. Enquanto não tiver o orçamento determinativo, não existe orçamento participativo, é um blefe. Então, e aí vem um Congresso Nacional, a Dilma diz que vai vetar, está discutindo, que aprovou o orçamento impositivo. Isto é um blefe, isto é um engodo. O que o Congresso Nacional acabou de aprovar foi que não pode remanejar as emendas dos senhores parlamentares. E eu estou dizendo isso porque, numa situação como essa, quando tem um arco e uma flecha e uma corda, a gente tem que buscar, de fato, a solução mais mitigadora possível, para que as coisas possam acontecer da forma mais suave possível. E é isso que eu fui nas audiências públicas. Na primeira eu não fui buscar nada, eu fui só ouvir, porque eu não sabia o que iam apresentar. E na segunda, e por isso que eu coloquei aqui, se a gente não pode decidir sobre os grandes investimentos, eu estou dizendo a gente, enquanto deputado, se a gente não decide sobre os grandes investimentos da cidade e do Estado, o que máximo que a gente pode fazer é tentar mitigar com bom senso, etc. E eu estou mais uma vez repetindo isso, porque eu esqueci de dizer uma coisa, viu, Jola? Nessa audiência com o prefeito, eu tinha 3 objetivos, eu falei de 2, que foi a corda e o arco, que foi a perimetral, e teve um terceiro, de prefeito. Os seus técnicos vão colocar uma via elevada do lado do Juá, com as mesmas condições abrasivas, vão repetir o mesmo cenário. O mar não vai mudar, a salinidade não vai mudar,
o mar vai se chocar com a pedra da mesma forma, vai respingar na estrutura. É uma questão de tempo. Claro que o recobrimento agora não é mais 1,5, é 3, as tecnologias avançaram, mas a corrosão vai continuar a existir. De um lado, os aços de hoje, né, são aços que têm muito mais qualidade, né, mas compensação são mais frágeis, no meu entendimento, para o ataque à corrosão. Enfim, tem lá um estudo na prefeitura, aproveita que está fazendo o metrô, aproveita que o túnel que está furando no Morro Dois Irmãos, faz um outro túnel do lado. Não é tanta diferença de custo assim, né? Acaba com esse elevado. Aí ele, Luiz Paulo, eu gosto até mais de túnel do que solução em superfície. Aí pegou o telefone na hora e discou para o Márcio. Márcio, não sei, da GeoRio, mas não sei nem por que foi para o Márcio, não entendi muito, mas enfim. Aí falou com o Márcio no telefone, não estou ouvindo a conversa, Luiz Paulo, eles já decidiram e tal. Então, só para me concluir, o que eu estou querendo aqui trazer também é, se for possível, mitigar com uma solução mista, que também se mitigue, que não tem grandes diferenças de custo, não. E, inclusive, acusticamente, é mais fácil de resolver, né? Eu me lembro, e fui voto vencido, né, quando a grande maioria dos senhores não eram nascidos, foi construir a autoestrada Lagoa Barra. Eu, como técnico, como tecnocrata, viu? Eu defendia o mergulhão no campus da PUC, paralelo ao Rio Rainha. Entrava de um lado, saía do outro. Não dava problema nenhum no campus, estorvava um pouco o campus na hora da construção, porque tem que ter uma boca de entrada, outra de saída e tal, respirador, mas ficava tranquilo. Mas os padres não queriam, né? E aí o governador resolveu que não queria, era a época de ditadura, já tinham muito maltratado os padres, não queriam aborrecer mais os padres. E resolveram fazer a solução de encosta. E a solução de encosta virou um falso túnel, né? Por quê? Por que virou um falso túnel? Para mitigar a solução de ruído. Então, é possível se tentar isso, mas tem que tentar na hora aí do projeto executivo. E uma última questão, que eu conversava ali com o Rato, que também é engenheiro, né? Aliás, um velho engenheiro, mais velho que eu. Por que será, Rato, que o Eduardo estudou e escolheu a linha amarela?